Oi, queridos alunos do oitavo ano. Hoje a gente vai falar de muita coisa, né? Veja só, vamos falar de fenômenos elétricos e também magnéticos. Vamos falar da corrente e dos dispositivos elétricos. Muita coisa mesmo, mas a gente vai começar a se aprofundar nesse tema a partir do próximo slide. Então vamos direto para ele. Então, pessoal, os fenômenos elétricos. A gente sabe que a matéria tem uma natureza elétrica, né? Existe a natureza elétrica da matéria. Então, se eu pegar, por exemplo, um objeto, né, e esfregar nos meus poucos cabelos, né, esfregar, a gente vai ver que eu vou conseguir atrair papel picado, né? Que a gente chama de energia estática, né? Eletricidade estática. Então, mas de onde vem a natureza elétrica da matéria? A natureza elétrica da matéria, então, está relacionado com o seu constituinte mais primário, né? Seu constituinte mais elementar, que são os átomos. Então, porque toda a matéria é constituída de átomos, tudo é constituído de átomos. E é justamente no átomo onde está aquela porção tão infinitamente pequena da matéria que reside a sua natureza elétrica. Então, a natureza elétrica da matéria, ou seja, os fenômenos elétricos, está relacionado com a constituição atômica da matéria. Por que a natureza elétrica da matéria? Porque os fenômenos elétricos estão relacionados com os átomos. Porque é lá no átomo, né? Átomo significa não, tomos partes, que não pode ser dividido, né? Ou seja, a menor porção da matéria, né? Porção infinitamente pequena. Hoje a gente sabe que o átomo é divisível, né? Mas durante muito tempo pensou-se que era a menor da menor porção da matéria era o átomo. Era o momento onde a gente não conseguia dividir mais, né? Mas hoje a gente sabe que o átomo é divisível. Mas enfim, é lá nessa porção tão diminuta da matéria que está a sede dos fenômenos elétricos, da natureza elétrica da matéria. Porque o átomo ele é formado de duas porções, o núcleo e a eletrosfera. E é justamente nesse núcleo e também na eletrosfera onde estão as partículas subatômicas. Como eu disse para vocês, o átomo é divisível. Existem partículas menores que o átomo, né? E essas partículas são os prótons, os nêutrons e os elétrons. Os prótons têm carga positiva, os elétrons têm carga negativa e os nêutrons não têm carga, né? Ou têm carga desprezível. Então veja, lá no núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons, né? Então, bem presos, bem cimentados lá no núcleo do átomo estão os prótons de carga positiva e os nêutrons sem carga, beleza? Então, cimentado, preso no núcleo, tá lá os prótons com carga positiva e os nêutrons com carga negativa. Então, o núcleo tem carga positiva, né? E ali, livres, né, em torno do núcleo positivo estão os elétrons, né, formando o que a gente chama de eletrosfera. A eletrosfera é onde os elétrons estão ali girando, né, em torno desse núcleo, beleza? Então, portanto, lá no átomo, que é a porção mais diminuta da matéria, né, é lá onde estão as cargas positivas, os prótons presos no núcleo, e as cargas negativas, os elétrons relativamente livres ali na eletrosfera. Né? Não tão livres porque eles são atraídos pelo núcleo, mas relativamente livres, beleza? Que são as cargas negativas. Então, o que é um corpo neutro? Um corpo neutro seria um corpo onde o somatório de seus prótons, ou seja, o somatório de suas cargas positivas, equivale ao somatório dos seus elétrons, suas cargas negativas. Então, nesse sentido, o corpo é neutro. Então, o corpo é neutro é quando suas cargas positivas e suas cargas negativas, ou seja, seus prótons e seus elétrons, se equivalem. Beleza? E quando é que o corpo está carregado? Quando existe uma diferença entre cargas positivas e cargas negativas. Ou tem mais cargas positivas, né? Desculpa, ou tem mais cargas negativas, ou tem menos cargas negativas. Então, aí o corpo está carregado, né? Então, corpo neutro, cargas positivas e negativas ali
igual, né? Ou iguais, né? Já o corpo carregado, então nós temos aí ou excesso de carga negativa ou falta de carga negativa, beleza? Então, o corpo carregado positivamente é porque tem falta de carga negativa, perdeu carga negativa. Então, se perdeu carga negativa, ficou carregado positivamente, ok? Então, perde. O que é perder carga negativa? É perder elétrons, beleza? Então, quando é que o corpo está carregado negativamente? Quando tem excesso de carga negativa, né? Ou seja, excesso de elétrons. Ele ganhou elétrons. Então, perceba que você ou perde elétrons para ficar carregado positivamente, ou ganha elétrons para ficar carregado negativamente. Porque se você perde elétrons, você está perdendo carga negativa. Por isso fica positivo. Quando você ganha elétrons, você está ganhando carga negativa, por isso você fica negativo. Professor, mas por que você está falando só perder e ganhar elétrons? Porque os elétrons aqui estão relativamente soltos na eletrosfera. Então você ganha e perde elétrons e não prótons. Os prótons, as cargas positivas, estão, como eu disse, cimentados no núcleo. Beleza? Então é assim que funciona. Vamos para o próximo slide. Então veja, o que são condutores elétricos? Condutores elétricos, que a gente não fala. Os condutores elétricos eles possuem elétrons livres, né? Então, nos condutores elétricos, os elétrons estão mais livres na eletrosfera, né? Eles estão mais soltos na eletrosfera. Eles sofrem menos influência do núcleo, ok? E é justamente por conta desse material ter muitos elétrons livres, por isso que eles são bons condutores de eletricidade, porque esses elétrons se movendo é que é eletricidade, vamos ver já já. E excelente exemplo são os metais, né? Todo metal é bom condutor de eletricidade, outros bem mais, outros um pouco menos, mas sempre são bons condutores, porque tem muitos elétrons livres, né? Elétrons soltos. Isolantes elétricos não têm elétrons livres, os elétrons estão mais presos ali ao núcleo, né? Não estão tão livres, né? E por isso eles são péssimos condutores de eletricidade, porque os seus elétrons não podem fluir, né? Por isso que eles são isolantes elétricos, né? E são os não metais, como por exemplo os plásticos. Você vê, por exemplo, um fio, né? O cabo ele é formado, um cabo elétrico, o cabo é formado por vários fios de cobre, e o cobre é o quê? Um metal. Portanto, o cobre tem muitos elétrons livres, o que torna ele um condutor elétrico. Mas os vários fios de cobre não podem ficar expostos, né? Porque a gente podia levar um choque. Então eles ficam encapados, né? Com uma capa de plástico. E o plástico é um não metal, é um isolante elétrico, porque ele não tem elétrons livres, então não passa ali corrente elétrica, né? A gente não levar um choque. Veja só, o que seria corrente elétrica? Corrente elétrica é um movimento ordenado desses elétrons livres lá do condutor. Então, o condutor ele tem os elétrons livres e esses elétrons estão se movendo de forma caótica, de forma aleatória, sem sentido. Aí, quando tem a corrente elétrica, esses elétrons começam a se mover de forma organizada, de forma ordenada, sempre no sentido onde tem mais elétrons para o sentido onde tem menos elétrons, ou seja, do polo negativo, mais elétrons, para o polo positivo, menos elétrons. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons de uma região com excesso, polo negativo, para um com carência, polo positivo, de elétrons. Professor, e o que faz essa corrente elétrica acontecer? O que faz esses elétrons se moverem de forma ordenada? É uma tensão elétrica, né? E essa tensão ela é produzida por um gerador elétrico. Porque o gerador elétrico é justamente um dispositivo capaz de transformar os diversos tipos de energia em energia elétrica, né? Por exemplo, a pilha é um gerador elétrico. A pilha é um gerador elétrico porque ele consegue transformar energia química das reações químicas,
portanto, em energia elétrica, né? E gera aí uma diferença de potencial, uma tensão, um polo negativo e um polo positivo. Outros exemplos de geradores elétricos é uma hidrelétrica, né? É um gerador elétrico, porque transforma a energia do movimento da água, energia cinética, em energia elétrica. Uma termoelétrica, energia térmica e energia elétrica. Uma energia, uma usina nuclear, energia nuclear e energia elétrica. Então, gerador elétrico são os dispositivos capazes de transformar outros tipos de energia em energia elétrica, beleza? Então, é isso, pessoal, que a gente tinha que falar. Até nosso próximo encontro e tchau!